Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez cumprimentar todos, já o fiz no pequeno expediente. Senhor presidente, hoje eu ocupo o grande expediente porque não tive a oportunidade de fazê-lo na terça-feira, na segunda-feira e nem ontem. Ontem nós tivemos aqui uma votação e a votação exigiu que nós suspendêssemos o grande expediente para fazermos as reuniões das comissões. Mas hoje eu vou usá-lo e vou usá-lo para fazer uma fala que anunciei ainda na segunda-feira. É uma fala sobre um escândalo que estourou no Brasil por esses dias, a partir de domingo, e que tem setores da política, setores da imprensa, setores dos poderes desse país, que estão tentando, de um lado, abafar e de outro, minimizar os efeitos desse que é o maior escândalo desde a instalação da democracia no Brasil. Por quê? Porque envolve poderes e órgãos que têm que garantir o Estado democrático de direito. Isso exige seriedade no tratamento. Não está em jogo, naquilo que vou debater agora, apenas a condenação injusta de um cidadão. Está em jogo o funcionamento dos altos órgãos da garantia do Estado Democrático de Direito no Brasil. Isso não é pouca coisa. A mídia nacional tem minimizado isso. Mas quem acompanha a repercussão deste escândalo, através dos relatos e das notícias da mídia internacional, sabe que nós estamos diante de algo muito grave. Quem, por exemplo, já leu a nota da Ordem dos Advogados do Brasil, que através do seu Conselho Federal e da participação, salvo engano, de todos os representantes das seccionais estaduais, por unanimidade, recomendam o afastamento dos envolvidos nesse caso. Quem leu a nota da Associação de Juízes para a Democracia, quem leu a nota da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, tem um pouco da dimensão do que é o problema que nós estamos tratando. Quem acompanha sem o filtro da Rede Globo, por exemplo, que já pactuou com momentos espúrios da história do nosso país, teve que depois pedir desculpa ao povo brasileiro, mas não aprendeu. Pediu desculpas, mas continua cometendo o mesmo erro, pactuando com o que há de mais podre nesse país, filtrando a gravidade dos fatos que precisam ser denunciados. Senhor presidente, eu vou repetir. O que vou apresentar agora, claro, e quem quiser que se incomode, tem a ver com a denúncia de uma prisão injusta, ilegal, imoral, política. Mas tem mais, eu peço respeito à minha fala. Peço respeito à minha fala. Estou aqui representando o povo do Sergipe. Uma prisão injusta, ilegal, política. Quem não aceita está tendo que engolir agora a comprovação disso. Mas não é disso que eu quero tratar. Apenas eu quero tratar do que está em risco nesse país, que se chama a democracia e é o Estado Democrático de Direito. Eu vou pedir para passar um vídeo que eu trouxe para apresentar aos colegas e a quem acompanha essa sessão. Mensagens entre Moro e procuradores da Lava Jato confirmam. O julgamento de Lula foi uma farsa. O portal Intercept teve acesso à mensagem de Telegram trocada entre procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, nas quais combinavam o que fazer para tentar incriminar Lula. Em diversas conversas privadas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se ele fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. Vejam alguns destaques das reportagens. Em fevereiro de 2016, as trocas de mensagens entre o coordenador da Lava Jato e o juiz mostram que Moro interferia nas atividades do Ministério Público. Diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, afirmou Moro numa provável menção às fases seguintes da Lava Jato. No final de agosto, o juiz questiona o promotor como um chefe.
Não é muito tempo sem operação? O juiz também atuava como investigador. Em 2015, passa a Dallagnol uma pista contra Lula. Então, seguinte, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferência de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte é séria, escreveu Moro. As conversas entre os procuradores da Lava Jato também deixam claro que eles tentaram impedir a entrevista do presidente Lula a menos de 2 semanas do primeiro turno eleitoral, porque eles temiam o impacto favorável a Fernando Haddad. E o procurador do PowerPoint sabia muito bem que não tinha provas contra Lula. 4 dias antes de apresentar o famoso PowerPoint contra Lula, o procurador Deltan Dallagnol enviou uma mensagem a um grupo batizado de Incendiários ROJ, formado pelos procuradores que trabalhavam no caso. Ele digitou: "Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, tô com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua." Ligar o apartamento triplex à corrupção na Petrobras era a condição para que o caso fosse para Curitiba sob a tutela do então juiz Sérgio Moro. No dia seguinte, quando aparentemente chegou ao item 191 do documento, que teria em sua redação final 274 itens, Dallagnol vibrou com o que leu. Ele escreveu às 22 horas e 45 minutos. "Tesão demais essa matéria do O Globo de 2010. Vou dar um beijo em quem de vocês achou isso." A reportagem a qual ele se referia, caso Bancop, triplex do casal Lula está atrasado, foi a primeira a tratar do apartamento no Guarujá muito antes da Lava Jato. Sem mencionar o Aécio Petrobras, ela dizia apenas que a falência da cooperativa que construía o prédio poderia prejudicar o casal Lula. Embora a reportagem afirmasse que o casal Lula teria direito a um apartamento na Torre B, o promotor se deu por satisfeito e acusou Lula de ser proprietário de triplex na Torre A, frente ao mar, e usou a reportagem como prova. Uma evidência de que a investigação foi imprecisa num dos pontos mais cruciais da acusação, na definição do imóvel que materializaria a propina que Lula teria recebido da empreiteira. O Comitê Lula Livre exige a imediata demissão de Moro do cargo de ministro e a anulação das condenações contra Lula. Em nota, o comitê afirma que o restabelecimento da ordem democrática exige a imediata demissão do ministro da Justiça e a abertura de processos tanto administrativos quanto criminais contra todos os que participaram da conspiração sob seu comando, que também devem ser prontamente afastados de suas funções. Exigimos das Cortes Superiores a anulação dos julgamentos que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com sua imediata libertação e o pleno reconhecimento de sua inocência. O uso político da Operação Lava Jato tem sido denunciado reiteradamente pela defesa do ex-presidente Lula, inclusive na ONU. Em nota, a defesa de Lula diz que a reportagem publicada pelo portal The Intercept revela detalhes dessa trama que foi afirmada em todas as peças que subscrevemos na condição de advogados de Lula a partir dos elementos que coletamos nos inquéritos, nos processos e na conduta extraprocessual dos procuradores da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro. A atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A esse cenário devem ser somadas diversas outras grosseiras ilegalidades, como a interceptação do principal ramal do nosso escritório de advocacia para que fosse acompanhada em tempo real a estratégia da defesa de Lula, além da prática de outros atos de intimidação e com um claro objetivo de inviabilizar a defesa do ex-presidente. Ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente, assim como o reconhecimento mais pleno e cabal de que ele não praticou qualquer crime e que é vítima de lawfare, que é a manipulação das leis e dos procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. Vejam, senhores deputados, todos aqueles que acompanham essa sessão. É claro que o caso em tela é um caso específico de uma pessoa, mas é importante que nós nos coloquemos na posição de cidadão que pode ser vítima desse tipo de conluio, que é proibido. Uma das coisas que nos fez avançar do ponto de vista civilizatório
é que nós superamos os processos inquisitoriais por processos que são instruídos por uma legislação que instrui como devem ser os procedimentos para que o devido processo legal aconteça. Eu queria pedir que vocês colocassem aí aquela parte que tem... Não é isso, pronto, é isso aí. Eu extraí textos do Código de Processo Penal no Brasil. Depois de vermos esse vídeo, eu queria esclarecer que o artigo 254 do Código de Processo Penal diz que o juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. O inciso 4 diz, uma das condições, se tiver aconselhado qualquer das partes. Eu quero lembrar que o Deltan Dallagnol era uma das partes do processo, porque ele era o acusador, e o juiz agiu como aconselhador dessa parte. Não sou eu quem diz, é a legislação brasileira que determina que em casos dessa natureza, o juiz, ele não pode operar como juiz. Ele não pode. Mas o artigo 564 diz assim, a nulidade do processo, ocorrerá nos seguintes casos. Por incompetência, é um dos casos, está mais do que provada a incompetência de Sérgio Moro, mas, além disso, por suspeição ou suborno do juiz. Um juiz que atua não como o magistrado do processo, mas que atua como se fosse o órgão acusador, ele faz isso, os dados extraídos das conversas dele com o procurador dão evidência disso. Ele age como conselheiro, ele ordena, ele, na verdade, age como órgão investigador também, Quer dizer, há um conluio, há uma mistura, há uma total distorção dos papéis que têm que ser preservados no Estado Democrático de Direito para as partes que compõem o processo. Ainda, viu, aqueles que insistem em chamar Lula de ladrão, ainda que ele fosse, ele e todos nós temos direito a ter o devido processo legal. Temos direito a ter o devido processo legal. E aqui está provado que não houve. Tem direito. Aqui está provado que não houve. Essa é a insurgência que temos que fazer. E mais do que isso, temos que dizer, não poderá haver investigação, e não me venham tentar dourar a pílula pelo fato de ter havido hackers atuando para pegar a informação. O fato é que a denúncia é muito grave. E eu não vou fazer o que fizeram com Lula. Não vou defender que em cima de notícias da imprensa já se faça a condenação dos envolvidos. Porque isso não é fazer justiça. Isso exige investigação profunda. Agora, vamos lá. Quem vai investigar? A Polícia Federal deve investigar. Quem vai investigar? O Ministério Público deve investigar. Para que isso aconteça, Sérgio Moro não pode continuar como ministro da Justiça, não pode continuar, ele tem que ser afastado. Porque, afinal de contas, ele é quem comanda a Polícia Federal. Para que a investigação seja isenta, o mínimo que tem que ser feito é que ele seja afastado. O mesmo se dá com o Deltan Dallagnol. Para que a investigação seja precisa, não pode ele, não pode nenhum daqueles que estão envolvidos nesse caso figurarem ainda como membros do Ministério Público. E aqui, presidente, eu quero fazer uma ressalva. Esses afastamentos precisam ser feitos, porque nós temos que preservar, inclusive, as instituições republicanas. Preservar o Ministério Público Federal, que é sério, tem muita gente séria, muita gente que faz do seu trabalho algo muito responsável, consequente, comprometido com a justiça. O mesmo vale para o Poder Judiciário brasileiro, tem muita gente séria. Mas não é o caso de Sérgio Moro. Não é o caso de Dallagnol. E neste caso específico, eles não podem continuar exercendo suas funções sob pena de nós termos a República Brasileira numa fragilidade, expondo as vísceras do Brasil internacionalmente. Aliás, como já estão expostas. Então, senhor presidente, por mais que queiram silenciar e minimizar, porque tem uns arrependidos, isso é política.
Isso é política. Eu faço política também. Votei contra este presidente que está aí, porque sabia que tinha uma farsa em andamento. Mas isso é política. O debate aqui não é política. O debate aqui é a preservação das instituições mais elevadas desse país, para a garantia da democracia, do Estado Democrático de Direito. Fazer pouco caso disso é ser irresponsável. Eu não farei. Quem quiser sorria, quem quiser minimize, quem quiser ironize, não farei isso. Porque é ser irresponsável, no meu ponto de vista, com o Brasil, com os brasileiros, com a nossa democracia. A política, nela cabe toda a divergência, nela cabe todo o debate, mas aqui nós estamos diante, não é de um fato apenas político, nós estamos diante de denúncias gravíssimas que abalam as bases da República Brasileira. E aqui eu quero também, desta casa, que é a casa do menor Estado, a casa legislativa do menor Estado da Federação Brasileira, fazer um apelo, que os órgãos que têm competência para investigar esse caso não claudiquem. Aprofundem a investigação. Que os envolvidos sejam afastados. Olhem, não vou debater aqui a situação de Lula especificamente, embora os dados que estão colocados apontam para a necessidade de, pelo menos, ele ter direito a novo processo, porque esse está completamente comprometido, contaminado, viciado. Então, meu apelo é para que as investigações sejam feitas, para que a gente preserve. Nós estamos aqui numa instituição republicana, a Assembleia Legislativa. Como é assim o Poder Judiciário? Como é assim o Poder Executivo? O conluio. O que é que diz a nossa Constituição? Que esses poderes têm que ser independentes, harmônicos, e que eles têm que respeitar, acima de tudo, a legislação. Nesse sentido, o apelo é para que a investigação profunda seja feita. Não vou aqui antecipadamente colocar a condenação para ninguém, acho que tem que ter investigação. Agora, eles têm que ser afastados, a investigação tem que ser profunda, e eu quero dizer, este processo que Lula responde está eivado, do meu ponto de vista, de nulidade, e ele precisa ser anulado, sim. Mas eu ouço com atenção, vou ouvir com atenção e respeito aos apartes do deputado Geórgio Passos e, na sequência, do deputado Zezinho Guimarães. Deputado Irã, serei breve, afinal de contas, todo mundo sabe também o meu posicionamento político nessa casa, contra o Partido dos Trabalhadores. Não vou entrar na seara do caso, como Vossa Excelência disse, do ex-presidente. Mas em alguns pontos, eu acho que a defesa do Estado Democrático de Direito deve ser feita por todos nós. Sob pena, como foi dito, de a gente termos tribunais de inquisição. E não é isso. Não se cabe juízo mais de exceção. Nós precisamos respeitar as regras do jogo. Eu só pontuo, mais uma vez, eu já fiz esse questionamento ao deputado Francisco Alberto e à própria deputada Ana em momentos passados, que a defesa do ex-presidente não é uma defesa despreparada. Eu creio que são advogados do maior gabarito, deputado Garibaldi, aqui do nosso país. São pessoas respeitadas e que entendem. E por que isso? Porque dia após dia nós vemos pessoas sendo presas em nosso estado por deficiência, muitas das vezes, de uma defesa técnica melhor. Os presídios estão cheios. Mas com o ex-presidente não. A suspeição, tanto do magistrado quanto do procurador, e aí em específico do magistrado, já foi até objeto de questionamento judicial, salvo engano, pela defesa, inclusive rejeitada pelo tribunal. E aí me vem a dúvida. Vamos pensar que realmente aconteceu o que foi demonstrado em um juiz de primeiro grau com um acusador, Ministério Público. Mas depois daquele ponto ali, em várias oportunidades, eu não tenho dúvidas, os advogados recorreram de várias decisões. Os advogados recorreram ao TRF, recorreram ao STJ. E por que eu falo isso? Porque se falarmos em conluio, não vão ser apenas os sentenciantes de piso. Nós teríamos então algo muito maior por trás disso, envolvendo tribunais regionais e tribunal superior.
Deputado Irã, Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Eu peço a você... Só para finalizar. Eu ainda tenho que responder Vossa Excelência, tem o deputado Zezinho. Então, meu questionamento é esse. Será se todo o Poder Judiciário, todo o Ministério Público, e aí a gente vai ficar numa situação delicada, porque não vamos conseguir enxergar em nenhuma instituição ninguém que consiga algo dentro da lei. Esse é meu questionamento. Não sobre o caso em si, cada um tem a sua pontuação aqui, mas sobre essa questão jurídica. Será se nenhum outro magistrado, próprio STJ, Lula e a Dilma, teve indicações que estão lá? Isso não interfere, mas são pessoas que também tiveram contato. E não houve ainda nenhuma reversão total de nenhuma decisão de primeiro grau, apenas uma redução de pena. Então fica esse questionamento também a Vossa Excelência, diante do tema e até para que a gente preserve o Estado Democrático de Direito. Veja, deputado, não há defesa gabaritada que sobreviva a esse tipo de esquema. Vossa Excelência é da área do direito. Vossa Excelência é da área do direito e sabe que não há defesa gabaritada que resista a um esquema desta natureza. Porque você tem um juiz, que é quem avalia e quem define a intervenção do defensor, e ele está completamente comprometido com a decisão que estava previamente tomada. Eu quero saber como é que você garante capacidade de defesa a um advogado quando o juiz já tem antecipadamente juízo. Mais do que isso, quando o juiz já está comprometido politicamente com a causa. Tão comprometido politicamente que já está provado. Inclusive o fato dele ter assumido o ministério é algo absurdo. Como é que você conduz um processo que leva a um resultado eleitoral, sendo membro do judiciário, e depois você é levado ao grau de ministro do governo, que por suas ações foi eleito? Isso é uma comprovação da opção política que esse juiz fez. O que precisa provar mais? O que precisa provar mais? Como é que uma defesa resiste a esse nível de podridão? E veja, eu sou bacharel em Direito, eu não milito na área da advocacia, mas sou bacharel em Direito. Não tenho esse entendimento que Vossa Excelência tem, que o fato de provar o conluio na primeira instância necessariamente leva à conclusão de que o conluio se deu também nas instâncias superiores. Até porque Vossa Excelência sabe que quem nas instâncias superiores avalia os casos, avalia com base no que chega até eles. Avalia com base no que chega até eles. Então eu tenho séria divergência desse entendimento. Repito, eu não sou um militante da área da advocacia. Deputado Zezinho, eu queria ouvi-lo. Eu não sei se... Deputado, é o seguinte, eu sou o próximo inscrito, então eu cedo meu tempo a Vossa Excelência. Eu agradeço. Dispõe de mais 20 minutos. Vossa Excelência, muito gentil, na semana do seu aniversário é que me presenteia. Eu agradeço, deputado. Deputado Zezinho, ouço Vossa Excelência com muita atenção também. Eu queria pontuar na sua fala, nobre colega, a respeito de alguns pontos que a gente está ficando, de certa forma, estarrecido no Brasil. Eu acho que é a hora de se regulamentar, e aliás, na própria peça que foi enviada pelo Ministério da Justiça à Câmara Federal para que se votasse uma lei anticrime, uma coisa assim, se fala na prisão coercitiva, que é um absurdo que está se cometendo no Brasil. Então, eu acho que é hora de se rever essas coisas. A outra é a prisão de segunda instância. Então, nós precisamos mudar a Constituição, porque está na Constituição. Como é que eu digo que eu sou um guardião da Constituição e eu sou o primeiro a afrontar a Constituição? Tem alguma coisa errada, não é possível. Então, eu comungo, e acho que os fatos são elucidativos. Eu acho que está claro, eu não sei de que forma se consegue, mas ficou claro de que se induziu chegar às mãos do julgador da forma como melhor conviesse para ele. Está claro. Se os diálogos vierem a ser, e a imprensa nacional estão a esclarecer, eu não sei de que forma foram conseguidos, mas está claro de que se preparava, olha, vamos fazer o gol,
Mas olha, você dribla 1, dribla 2, dribla 3, vai por aqui, volta, sai, volta, vai por aqui, aqui está frágil, mude. Aí tem a paciência. Aí é para fazer, né, da esfera judicial trocadilho, pelo amor de Deus. Então, eu comungo, sem dúvida nenhuma, eu acho que o que aconteceu com o presidente Lula pode acontecer com qualquer cidadão. Ninguém está longe disso. E a gente está vendo aí as prisões coercitivas, que são verdadeiros abusos de autoridade. Porque sem que você sequer foi convidado ou convocado, o cara já manda você e fica lá o tempo que quiser. Então não é. E hoje eu ouvia na rádio uma entrevista até do colega de Carvalho com um dos maiores juristas criminais do Brasil, advogado Cacá, de Brasília, que é um grande jurista, e ele dizia, Cacai, né? E ele dizia claramente, olha, isso é um absurdo que está se fazendo, né? Você cercear sequer o direito de defesa, e foi uma das coisas que mais se ventilou nesse processo. Olha, a defesa está mostrando que tem erros, simplesmente. E hoje tem uma influência gritante essas questões de redes sociais. Parece que o julgador pegou a lei, jogou na lata do lixo e fica esperando o que é que o povo está pensando, ou o que alguém está dizendo na rede social. Então isso é um perigo terrível para qualquer cidadão, qualquer um. Não é nem para o presidente Líbio, que eu não estou falando se ele é culpado ou se ele não é culpado. Sim. Eu estou dizendo é uma questão de direito, está na Constituição. Se a gente aqui e deve ser escravo da Constituição, pelo amor de Deus, ou vamos mudá-la ou vamos segui-la. Agora, ficar à mercê da vontade de qualquer julgador desse nível, tenha paciência. Eu quero crer que o Brasil precisa avançar muito nessas questões e fica estarrecido quando vê fatos desse calibre, né, na vida política do Brasil. Parabéns pela sua... Muito obrigado, deputado. Eu queria dizer o seguinte, nós temos que estar muito atentos, a fala de Vossa Excelência é importante, porque nós temos que ficar muito atentos ao fato de que hoje alguns podem bater palma para esse tipo de procedimento, porque tem divergência política com o presidente Lula. Agora tem que se lembrar que amanhã pode ser, como Vossa Excelência chamou a atenção, qualquer um de nós. Eu quero lembrar, por exemplo, que o próprio Moro, junto com o Dallagnol, usaram o artifício de pegar falas, declarações da presidenta Dilma, do presidente Lula e colocar no processo, né? Considerá-las. Hoje fizeram de forma equivocada. Hoje estão sendo vítimas disso. Veja como a história roda, né? Hoje estão sendo vítimas disso. Querem arguir a impossibilidade disso instruir qualquer tipo de processo. Bom, eu entendo que a denúncia em si ela tem que ser apurada. Tem que ser apurada, sob pena de nós colocarmos em risco a nossa democracia. Eu quero dizer, aproveitar antes de passar a palavra para o vereador Dilson de Agripino, quero dizer que já teve momentos, o deputado Geórgio fez referência que tem uma divergência com o PT, o que é natural na política, né? Eu sei que a origem dele vem, por exemplo, do DEM. E eu tive momentos de muito embate com o Partido Democrata. João Alves Filho, em uma parte, teve um filho dele que foi preso. João Alves Filho figurava como parte num processo que rolou durante muito tempo, com acusações muito sérias, robustas, inclusive. Eu fui vereador de oposição a João Alves Filho na tribuna da Câmara Municipal, nunca antecipei julgamento, nem nunca chamei João Alves de ladrão. Exigia investigação. Né? Ao final, nós estamos vendo qual foi o resultado. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente avalia o outro, quando a gente ataca o outro, quando a gente pré-julga só porque o outro não comunga da minha ideia. Eu aprendi, eu não estou tão velho, estou com 52 anos, mas aprendi, já vou fazer 53, mas aprendi ao longo desse mais de meio século de vida, que
Não é o fato da pessoa divergir do meu pensamento que necessariamente significa que o pensamento dela tem que ser execrado, né? Não, às vezes é o ponto de vista a partir de uma ótica e que você consegue encontrar até razões. Agora, nós temos que preservar o mínimo, a principiologia, a ética que nós aprendemos que temos que praticar nos bancos universitários dos cursos de direito, os princípios com os quais nós nos formamos, eles não podem ser rompidos, porque termina gerando uma fragilidade muito grande para algo que é muito mais caro para nós do que um presidente, do que um líder ou do que falsos heróis, que é a democracia, que é um Estado democrático. Eu ouço o deputado Nilson de Agripino com muita satisfação também. Obrigado, deputado Irã. Olha, depois que eu escutei um pouquinho sua fala e depois a de Zezinho, eu venho me perguntar o seguinte: meu conhecimento de direito é muito restrito, mas parece-me que o que Zezinho, o deputado Zezinho Guimarães, e em alguns momentos da sua fala em relação a isso que foi exposto, isto em um caso grande, nacional, internacional, que vem do presidente do Brasil, independente da política, independente aqui falando de política, o meu sentimento veio para o bairro América, para o Bugio, para o centro, para Tobias Barreto, para os bairros de Tobias Barreto, onde tem João, tem Maria, tem Antônio, tem José, seres humanos homens, seres humanos mulher. Me veio essa reflexão no entendimento que isso, como está acontecendo com o presidente, que está a nível internacional, pode acontecer com qualquer um desses. E às vezes não tem importância, porque é mais ou menos isso que eu escutei de Zezinho Guimarães, de sua palavra, que os direitos, independente de um presidente da República, ou de Antônio ou de José de qualquer bairro de Sergipe, foi boicotado, ou colui, como o senhor disse, juridicamente. É mais ou menos isso que eu quero escutar de você. Sabe por quê também? Eu assisti uma reportagem ontem sobre catadores de papelão. Tinha essa reportagem. E um senhor catador de papelão foi preso indevidamente, sem ter culpa. E ele era bem, trabalhava. Depois que ele saiu da prisão, como injusta a prisão dele, ele não tinha culpa, ele não voltou mais para a casa dele. Ele foi para as ruas catar papelão. E ele tem filho e filha bem-sucedido, que às vezes leva ele para dormir na casa dos filhos, e ele acorda assustado de noite porque tem grades e pensa que está preso, porque foi preso injustamente. Então vem um presidente ou qualquer ser humano, mas eu venho para a vida real, como se estivesse pisando aqui em Sergipe, em Aracaju, no nosso dia a dia de pais e mães de família, e vi essa do catador, que hoje ele acorda de madrugada assustado e volta para a rua, e os filhos não, eu quero ser livre, que eu não aguentei uma prisão injusta. Aí volta para a seara da justiça, do jurídico, e a gente às vezes fica tão pequeno em determinadas dimensões, né, que pode acontecer com qualquer um da gente. Foi o que eu escutei do deputado Zezinho. Então, isso, independente, esqueça Lula, esqueça quem quer que seja, pode acontecer com qualquer um de nós, como o Zezinho disse. E aí vem juridicamente a insegurança do jurídico, passa para a gente, né, às vezes a insegurança jurídica, dizer, meu Deus, só Deus. Então eu vejo essa reflexão, obrigado por partilhar com você, com o Zezinho, e com o catador de papelão, que não quer nem voltar para casa mais por uma prisão injusta. Então é isso que eu queria, é mais ou menos isso que vocês quiseram dizer, não é assim? Exato. Obrigado, deputado, é isso mesmo. Presidente, eu vou encerrar apenas reforçando aqui aquilo que acho que é a essência da Constituição que temos que fazer. Primeiro, é justo, é necessário que, comprovadas essas situações, se declare a nulidade do processo, deste processo que Lula responde. Segundo, para a investigação é fundamental que exista o afastamento de Sérgio Moro e que exista o afastamento de Deltan Dallagnol, porque sob pena de nós não termos a imparcialidade necessária para que as investigações ocorram.
Presidente, agradeço mais uma vez a atenção da Vossa Excelência por ceder do seu tempo, agradeço aos colegas que acompanharam até aqui, as intervenções dos parlamentares que as fizeram, e estaremos nas trincheiras resistindo a esse tipo de conluio dos poderes para evitar que governos com perfil vinculado ao povo trabalhador possam efetivamente assumir o comando dessa nação. Muito obrigado. Não há mais